Oi, pessoal, tudo bem? Como estão? O tema de hoje é um dos temas mais, talvez, complexos e polêmicos quando o assunto é tutela coletiva. Trata-se da sentença e da coisa julgada coletivas. Um tema, inclusive, sobre o qual a jurisprudência não se entende. Eu, inclusive, hoje coloquei para vocês lerem o trecho da minha tese em que eu trabalho isso. E ali eu fiz um resumo dos casos em que o STJ já se posicionou sobre essa questão. E é um vai e vem, gente, absurdo. Vocês verão que hora o STJ se posiciona num sentido, hora em outro, e agora, inclusive, houve uma afetação da questão de novo, pela segunda vez, pelo STF também, num recurso que eu já destaquei ali para vocês. Por que é tão polêmico, né? E aqui a gente dá um passinho um pouquinho para trás para retomar uma discussão que eu venho fazendo com vocês desde o início, relativa à representatividade adequada do ente legitimado que propõe a ação coletiva. Estamos falando aqui propriamente das ações coletivas, né, gente? Não de técnicas de coletivização e tal. Ações coletivas propriamente ditas, tá? O que nós temos no nosso sistema, né? Nós temos um sistema que não prevê expressamente a representatividade adequada, é uma construção, inclusive, muito feliz da doutrina a respeito disso, né? Nós não temos como trabalhar a tutela coletiva sem pensar a perspectiva da representação adequada, com todos aqueles detalhes que eu contei para vocês do que em que consiste mesmo a representatividade adequada. E temos um sistema que parte do pressuposto de que não necessariamente essa representatividade vai existir, na medida em que há uma limitação quanto à produção ou a formação da coisa julgada para decisões que venham a desfavorecer o grupo ou a coletividade. Eu estou me referindo aqui mais propriamente ao artigo 103 do CDC. E aqui quando eu falo de coisa julgada, gente, eu estou falando de coisa julgada e seus limites subjetivos, tá? O alcance da coisa julgada. Os limites objetivos vão seguir o regramento que vocês já conhecem para os limites objetivos da coisa julgada, com as adequações necessárias decorrentes da previsão dos limites subjetivos, tá? Então, a coisa julgada sobre questão prejudicial vai operar nos termos do parágrafo 1º do artigo 503, mas somente se houver produção de coisa julgada a considerar os sujeitos ou o resultado da decisão que está sendo proferida ali. Vocês já vão entender melhor isso, tá? Estamos falando propriamente aqui de se a coisa julgada se forma ou não num primeiro momento, e em se formando, quem vai sofrer com a formação da coisa julgada, tá? O regramento aqui, o artigo que vocês precisam conhecer para entender isso é o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, que, considerando toda aquela ideia de microsistema que nós já estudamos, aplica-se também às demais ações coletivas e não apenas aquelas que tragam questões relativas a direito do consumidor. O que o 103 vai dizer, né? Ele vai trazer uma previsão que separa a possibilidade ou não de formação de coisa julgada a depender do tipo de direito em discussão. Então, se nós estamos diante de direitos difusos, o regramento é do inciso 1º. Se nós estamos diante de direitos coletivos em sentido estrito, o regramento é do inciso 2º. Se nós estamos diante de direitos individuais homogêneos, a regra é a do inciso 3º. Com relação aos difusos e coletivos, existe aqui uma mesma previsão, a da coisa julgada secundum eventum probationis, a da coisa julgada segundo o resultado da prova. O que vai dizer, o que vão dizer os incisos 1º e 2º? Eles vão dizer que a coisa julgada, quando se trata de direitos difusos ou coletivos em sentido estrito, vai se formar tanto em caso de procedência da sentença, né, em caso de sentença de procedência, quanto em caso de sentença de improcedência, salvo se tratar de improcedência por insuficiência de provas. Então, se por um acaso, na hora de proferir a sentença, o juiz julgar a pretensão coletiva improcedente, porque a prova produzida nos autos não foi suficiente a demonstrar a procedência dessa pretensão, a coisa julgada não se formará. E aí qualquer legitimado, desde que fundado em nova prova, poderá propor novamente a ação. Portanto, não há aí formação de coisa julgada. Coisa julgada segundo o resultado da prova, ok?
Já a coisa julgada prevista no inciso 3º é a que traz maior polêmica aqui, né? Por quê? Porque o inciso 3º vai dizer que a coisa julgada coletiva só vai se formar em caso de procedência da sentença, desculpem, do pedido, de sentença de procedência, não se formando em caso de improcedência. A coisa julgada, portanto, não se forma para prejudicar os indivíduos integrantes da coletividade, os titulares dos direitos individuais homogêneos, tá? A coisa julgada nesse caso, portanto, só pode se formar em caso de benefício. E aí nem seria caso de coisa julgada, né? O professor Antônio Gide tem um texto bem legal sobre isso que eu vou colocar lá. Acho que eu já coloquei o texto dele lá nos textos de apoio para vocês, né? Não, nem é caso de coisa julgada, aí é caso de interesse de agir, né? Porque se a sentença for de procedência do pedido coletivo, da pretensão coletiva, por que os indivíduos vão ter interesse em propor ações individuais para obter a mesma coisa? Aí é um problema de falta de interesse, não é nem de coisa julgada. Mas, enfim, o mais importante aqui é entender que em caso de sentença de improcedência, a coisa julgada não pode prejudicar os indivíduos titulares da ação. Ela vai impedir a propositura da ação por outros entes legitimados, tá? É uma discussão, mas eu entendo que sim, que ela vai impedir a propositura da ação por outros entes legitimados. Por isso que, nesse sentido, ela não é secundum eventum litis. O professor Gide também vai dizer isso no texto dele, né? Porém, ela não impede, melhor dizendo, que os titulares dos direitos individuais proponham as suas ações individuais, porque não pode haver prejuízo à coletividade. Por que eu comecei essa aula falando de representação adequada? Porque se a representação for adequada, gente, não faz sentido impedir que a coletividade seja prejudicada. Se de fato o ente legitimado está ali sendo a voz da coletividade, se esse grupo participou da tomada de decisões afetas à propositura da ação, à condução da ação, a todos os atos praticados na ação, por que a sentença de improcedência não pode impedir a propositura das ações individuais? Tá? É uma crítica comum, o professor Sérgio Arenhart, lá no livro que eu já indiquei várias vezes para vocês, inclusive vocês já leram alguns trechos dele, né, de tutela coletiva de direitos individuais, vai trazer justamente essa conclusão. Para a gente trabalhar com uma tutela coletiva racional, uma tutela coletiva que parta da racionalidade coletiva, que realmente tutele adequadamente os direitos, a gente tem que superar essa lógica da coisa julgada que só se produz a favor da comunidade. A coisa julgada tem que ser aquilo que nós chamamos de pró et contra, se formar tanto a favor quanto contra a coletividade, mas não é assim, e aplica-se então a ressalva lá do inciso 3º, ok? O que vai acontecer aqui? Vocês já sabem que quando a ação coletiva é proposta, é publicado o edital do artigo 94 do CDC, e aqueles indivíduos que queiram, podem integrar a lide como litisconsortes, e se fizerem isso, aí eles se vinculam ao resultado da ação, e aí a coisa julgada pode prejudicá-los, eles não podem propor novamente essa ação, ok? Agora, se eles não intervierem, aí, neste caso, eles não podem ser prejudicados, a gente pode ter, então, a propositura das ações individuais, mesmo tendo havido a coletiva julgada improcedente, tá? E aqui, lembre-se também da ressalva que eu fiz lá na aula de RDR para vocês, né? No IRDR, a decisão pode prejudicar a coletividade e não há representação adequada. Então, vejam que manobra que o sistema acabou fazendo aí para conseguir trazer uma decisão que acaba sendo coletiva por outras vias, mas não deixa de ser coletiva, em prejuízo de um grupo, em prejuízo de uma coletividade, sem a previsão de uma representação adequada. Lembrem-se do que eu falei lá na aula de RDR, tá? Agora, talvez a questão mais polêmica, quando o assunto é sentença e coisa julgada coletivas, diz respeito a uma previsão bem infeliz do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que vem de uma medida provisória. Vocês já têm aí também, tanto no roteiro de vocês quanto no texto da aula de hoje, a previsão disso, tá? A previsão do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. O que essa previsão vai trazer? O que esse artigo vai trazer? A previsão de que, eu vou inclusive ler esse artigo para vocês entenderem a confusão que ele faz. Não quero correr o risco de esquecer algum pedacinho importante dele. Ele vai justamente dizer, confundir efeitos da sentença com coisa julgada e limitar a produção de efeitos ao âmbito territorial do órgão prolator da decisão. Vejam a redação dele, tá? Vocês também já têm aí no material, olhem lá. A sentença civil proferida numa ação civil pública fará coisa julgada erga omnes,
erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento valendo-se de nova prova. Esse artigo é a grande polêmica quando o assunto é sentença e coisa julgada coletiva. Antes de mais nada, gente, ele fala em eficácia erga omnes. O artigo 103 também, né? Lá no inciso 1º, a eficácia erga omnes atinge a todos. Lá no inciso 2º, a eficácia é ultra partes, porque é para além das partes, mas limitada à categoria titular do direito coletivo em sentido estrito. E no caso do inciso 3º, de direitos individuais homogêneos, também é erga omnes, tá? Então, também atinge a todos. Aqui, mantém-se pelo menos a mesma linguagem que está lá. Mas qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que, segundo o artigo 16, a sentença proferida na ação coletiva só pode produzir efeitos da sentença, cuidado, no âmbito territorial do órgão prolator da decisão. Significa que se a sentença foi proferida numa ação coletiva proposta aqui no Paraná, sendo julgada em alguma comarca do Paraná e acabando sendo julgada também via recurso pelo TJ do Paraná, essa sentença só vai poder produzir efeitos no TJ do Paraná, no âmbito territorial do TJ do Paraná, no estado do Paraná. Significa que mesmo que alguém que mora em São Paulo tenha um direito que se enquadraria naquela sentença, essa pessoa não vai ser alcançada pelos efeitos da sentença coletiva proferida nesse caso, tá? Esse artigo foi muito discutido, houve alegações de inconstitucionalidade, o STF já se pronunciou sobre isso no passado, entendendo que ele não seria inconstitucional. Agora, o ministro Alexandre de Moraes afeta de novo essa questão com repercussão geral e manda parar todas as ações coletivas em que a discussão apareça, porque ele vai tentar, o STF vai se pronunciar de novo sobre isso. Mas no STJ sempre houve um embate muito grande sobre essa questão, porque houve quem contrapusesse o artigo 103 com o artigo do CDC com o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, entendendo que haveria aí uma separação e não haveria a aplicação do artigo 16 para os direitos individuais homogêneos, porque o artigo 16 vem na Lei da Ação Civil Pública, que foi uma lei editada justamente quando não existiam ainda os direitos individuais homogêneos. Essa polêmica foi colocada, a ministra Nancy, num voto antigo, nos embargos de divergência, acabou trazendo essa questão. O fato é que o último pronunciamento do STJ, um dos últimos, né, tivemos vários aí do STJ, veio no recurso repetitivo em que sequer era essa a questão analisada. A questão do recurso repetitivo, o número está ali também no material de vocês, dizia respeito ao foro competente para liquidação e execução da sentença coletiva. Afinal de contas, uma pessoa, um indivíduo, falando aqui de sentença coletiva de direitos individuais homogêneos, né? Um indivíduo que pretende executar individualmente a sentença coletiva pode fazer isso no local onde ele reside atualmente, por exemplo, ou ele tem que fazer isso no local onde a sentença foi proferida, no juízo em que a sentença foi proferida. Imaginem que a Thaís, que mora hoje em Curitiba, esteja abarcada, cobertada por uma sentença coletiva que tutela um direito que é seu. E eu me mudo para São Paulo. Posso executar individualmente minha sentença lá em São Paulo ou preciso executar em Curitiba? A questão era essa. Então, a questão era de competência. Não era de extensão dos efeitos da sentença coletiva. E nessa decisão, o voto vencedor foi no sentido de que a Thaís pode executar a sentença coletiva, tanto aqui em Curitiba, onde ela foi proferida, quanto em São Paulo, onde ela reside. Porque os efeitos da sentença se produzem em âmbito nacional e não de forma limitada ao foro territorial do órgão prolator da decisão, tá? Então, nessa decisão, o STJ acabou misturando competência com efeitos da sentença, não tem nada a ver. A sentença pode produzir os seus efeitos em Curitiba e no Paraná, e ainda assim eu posso executar lá, porque eu tenho competência para executar lá, porque eu moro lá. Não tem problema nenhum quanto a isso. A gente não precisa dizer que uma sentença produz eficácia em âmbito nacional para dizer que ela pode ser executada em âmbito nacional. São coisas diferentes, tá? Mas foi isso que acabou dizendo o STJ. Seja como for, gente, para além de todas essas divergências aí da jurisprudência que vocês têm aí, podem compreender melhor no texto, o importante é a gente olhar para a tutela coletiva e, de novo, eu vou pedir isso para vocês, com a racionalidade que a tutela coletiva exige. Será que eu consigo pensar numa tutela efetivamente coletiva,
que garanta todos aqueles ideais que nós estudamos lá na primeira aula, né? Universalização, isonomia, eficiência e efetividade. Será que eu consigo concretizar esses 4 ideais se eu autorizar uma sentença coletiva a produzir efeitos só no âmbito territorial do órgão prolator? E com isso eu vou ter quantas ações coletivas iguais distribuídas em todos os estados da federação? Afinal de contas, se a sentença vai produzir efeitos só no Paraná, eu vou ter que ter outra em São Paulo, eu vou ter que ter outra no Acre, eu vou ter que ter outra na Bahia, eu vou ter que ter outra em Minas Gerais. A ideia não é essa. Então, a ideia é que a sentença realmente produza efeitos em âmbito nacional. Claro que existe uma preocupação válida, né? Eu tratei disso na minha dissertação de mestrado há muitos anos atrás, inclusive hoje repensei muitas das coisas que eu lá defendi, né? Mas havia ali na minha dissertação do mestrado uma preocupação que eu tenho até hoje. Será que um juiz de uma comarca do interior, pequena, que está analisando um caso que acaba repercutindo em âmbito nacional, pode proferir uma sentença que vai produzir efeito em âmbito nacional? Me parece que realmente não é interessante, não é conveniente que isso aconteça. E é por isso que as regras de competência para a propositura da ação coletiva têm que ser respeitadas, né? Aquelas regras do artigo 93 do CDC, que vocês já estudaram, mas também a ideia da adequação da competência adequada. Inclusive o projeto da Lei das Ações Coletivas, que está agora em trâmite, né? A gente está aí com 2 projetos discutindo isso, finalmente vamos restaurar a discussão em torno das ações coletivas, traz a previsão da competência adequada, justamente porque nós não podemos pensar de forma rígida quando o assunto é ações coletivas. Então, se uma ação coletiva é proposta numa comarca bem pequenininha do interior, mas o dano ali é nacional, eu não posso permitir que essa ação fique lá. Eu tenho que permitir uma mudança de competência nesse caso, para que essa ação vá para que ele for mais adequadamente competente para isso. Vejam como a ideia dos efeitos da sentença tem que estar atrelada à ideia de competência. Não como fez o STJ no RESP, mas na linha de a competência é importante justamente para que a sentença possa ter eficácia nacional. Porque se o dano é nacional, eu preciso ter eficácia nacional. Ainda que sejam direitos individuais homogêneos e divisíveis, mas é nacional. Todo mundo residente no país sofreu com aquele prejuízo causado por aquela instituição financeira, por aquela empresa de telefonia, sabe-se lá por quem, ou um dano ambiental que seja, que tenha gerado repercussões individuais. E aí eu preciso respeitar a competência adequada para justamente poder fazer com que aquela sentença produza efeitos em âmbito nacional, tá, gente? Vejam como isso é importante. Então, o controle da competência adequada nos leva, junto com a representatividade adequada, óbvio, nos leva a conseguir, inclusive, vislumbrar que uma sentença possa produzir efeitos em âmbito nacional, tá? O professor Talamini tem um entendimento bem interessante sobre isso lá no seu Revisão da Coisa Julgada, em que ele vai dizer que a parte autora que muda o foro e não respeita o foro competente lá do artigo 93 do CDC, acaba por decidir pela restrição dos efeitos da sentença coletiva. Então, por exemplo, se há uma sentença com dano nacional, uma ação coletiva que versa sobre um dano nacional, e a parte opta por não propor essa ação nem na capital de um estado, nem no Distrito Federal, mas sim numa comarca pequenininha do interior, o autor da ação coletiva está decidindo por restringir os efeitos daquela sentença àquele local, aquele espaço pequeno, né, territorialmente pequeno. É um jeito que ele arrumou de conciliar o artigo 16 da Lei da Ação Pública e o artigo 93 do CDC. É bem interessante esse entendimento, mas me parece que essa disposição quanto à produção de efeitos pela sentença não está na mão do ente legitimado. Por isso que as regras de competência têm que ser aplicadas e a ideia de adequação da competência também, tá? Então, a ideia é que a gente consiga vislumbrar aí uma competência adequada para, de fato, poder trabalhar com a ideia de produção de efeitos em âmbito nacional, ok? E, claro, ficar limitando o efeito de sentença coletiva vai fazer com que a gente nunca consiga ter um sistema coletivo efetivo, um sistema efetivamente coletivo, que funcione adequadamente. Pensem isso quando a gente coloca a limitação das associações no meio. Lembram da limitação das associações, que nós trabalhamos no recurso extraordinário sobre isso, que só os associados discriminados lá na petição inicial, na lista da petição inicial, é que vão ser alcançados? Imaginem a gente olhar para a restrição das associações e para a restrição dos efeitos da sentença. Então, aí eu fico uma ação coletiva quase que não é coletiva, né? Não vai ser coletiva, ela vai atingir poucas pessoas e a finalidade da tutela coletiva não é essa, tá? Então vejam como nós temos aí
questões fundamentais para pensarmos um sistema de tutela coletiva que seja realmente eficiente, efetivo, isonômico, que garanta o ideal de universalização que nós precisamos buscar quando o tema é a tutela coletiva. Vamos ver o que virá dessa decisão do STF, que o ministro Alexandre de Moraes proferirá, já que ele afetou essa questão para um julgamento, porque entendeu que ela tem repercussão geral. Tomara que não demore muito, porque temos ações coletivas suspensas em razão disso, não é, gente? Mas esperamos aí que venha alguma decisão melhor do que todas essas que nós já tivemos, porque foi um vai e vem tão grande que a insegurança foi muito grande quando o tema é a eficácia da sentença coletiva, tá? Daqui a pouquinho nós nos encontramos no Colab, deem uma olhadinha no texto, deem uma olhadinha nos exercícios e vamos trocar uma ideia já já para pensarmos aí principalmente essa construção de como manejar os instrumentos coletivos adequadamente, né? Como pensarmos a representação adequada, como pensarmos a competência em ações coletivas, de forma a criarmos um sistema que tolere, que comporte uma sentença coletiva que produz efeitos em âmbito nacional. É disso que nós precisamos. Um sistema que aceite, que peça isso, né? Mas para isso a gente tem que construir aí as premissas adequadas e ter realmente um sistema coletivo decente no qual nós possamos confiar para chegar num nível de decisão como essa, tá? Daqui a pouquinho conversamos melhor sobre tudo isso. Um beijo e nos vemos já já.